Eu também, irmãos, esta semana estou aniversariando, completando 44 anos. ...44 anos de ministério pastoral. Fui ordenado ao ministério pastoral no dia 22 de novembro de 1978. Portanto, completando 44 anos, motivo também de louvar a Deus. Queria convidar os irmãos a lermos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Aí você pode projetar aí, e daí para frente eu conduzo, tá bom? Vê se vai dar certo. A prioridade do reino de Deus. Vamos dizer juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Podem sentar. Nós estamos pensando, irmãos, nesses cultos, últimos cultos, sobre a importância, a necessidade de buscarmos a Deus, a busca de Deus. E já vimos duas mensagens sobre o porquê buscar Deus, e vimos também como buscar. Nos cultos de quinta-feira também estamos falando sobre isto. Inclusive, na quinta-feira agora falamos sobre 2 Crônicas 7:14, pontuando algumas coisas ali que normalmente não são faladas, sobre a busca da face de Deus. E agora, pela manhã, eu quero pensar nesta recomendação que Jesus nos faz, de buscarmos primeiro o reino e a justiça. Hoje não dá para nos determos no significado de buscar também a justiça de Deus, porque reino e justiça estão na mesma recomendação de Jesus. Buscar o reino e buscar a justiça. Então, queria dizer para os irmãos que o Evangelho de Mateus, ele é considerado como o Evangelho do reino, exatamente por causa da ênfase que Mateus dá ao reino de Deus. Vocês podem ver que Mateus começa assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Como assim filho de Davi? Se Jesus era filho adotivo de José. Porque José era da descendência de Davi, e aí Jesus entra como descendência de Davi, filho de Davi, filho de Abraão. Então Mateus já começa o seu livro dizendo isso, e pontuando a questão do reino, ao apontar para Davi, como o rei principal de Israel. Também, na oração do Pai Nosso, os irmãos se lembram que Jesus disse o quê? Venha a nós o teu reino. No próprio capítulo 6 de Mateus, aí mais na frente nós vamos encontrar o versículo de Mateus 6, 33. E aí a pergunta: por que o reino de Deus é tão importante? Então vamos ver primeiro o que não é o reino de Deus. Então o reino de Deus, como diz aí, Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Uma excelente definição de reino dentro dessa perspectiva paulina. Entretanto, a palavra reino significa o quê? Domínio, governo. E quando nós falamos o reino de Deus, nós o estamos diferenciando do reino terreno, do reino humano. Vocês se lembram de que quando Satanás tentou Jesus,
diz que ele mostrou o quê? Todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O reino de Deus, irmãos, ele, portanto, tem 3 dimensões principais. A primeira dimensão é o reino de Deus sobre a minha vida. Deus reinando sobre mim, sobre o meu coração, sobre o meu pensar, sobre o meu agir. Então, essa é a primeira dimensão do reino de Deus. A segunda dimensão do reino de Deus, quando devemos buscar primeiro eu busco para mim, no sentido de me dominar, me governar. Em segundo lugar, a segunda dimensão do reino de Deus é o reino de Deus sobre a terra, sobre este mundo. O nosso empenho para que o Senhor reine, para que o Senhor domine. Por isso que devemos orar para que o reino de Deus venha sobre nós, mas venha sobre o Brasil, venha sobre o mundo. Então essa é a segunda dimensão do reino de Deus, o reino na terra. Deus reine na terra. E a terceira dimensão do reino de Deus é o reino eterno, para que Ele estabeleça o seu reino eterno sobre a terra. Então, quando nós dizemos buscar primeiro o reino de Deus, estão implícitas essas 3 dimensões do reino dele, nessa busca nossa aqui, ok? E aí Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. Então é o reino de justiça, é o reino de paz, é também o reino de alegria no Espírito Santo, que não é, tá? E o que é, estamos vendo aí. Também nós vamos ver que o reino de Deus, que é 1 Coríntios 14, 20, não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não são chavões. Eu te domino, estou expulso, está amarrado. O reino de Deus não consiste nisso. Paulo vai dizer que o reino de Deus vai consistir exatamente no poder de Deus. O que não é e o que é o reino de Deus. E agora, mais especificamente, o que é o reino de Deus, que é Marcos 4, 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente sobre a terra. Aí Jesus vai fazendo uma comparação sobre como é que o reino de Deus age, como que o reino de Deus pode ser comparado. E a parábola do semeador que os irmãos conhecem, que a palavra é semeada e aí depende de que modo cada pessoa recebe essa semente, de que modo estamos recebendo o reino de Deus. O reino de Deus na nossa vida está sendo como semente à beira do caminho, que os passarinhos vêm e comem, isto é, a gente não entende, Satanás vem e arrebata. Estamos deixando que Satanás arrebate a palavra do nosso coração. Então, neste caso, o reino está sendo retirado de nós. O reino de Deus é como a semente que cai entre pedregais e que aí aquela semente nasce, mas ela não tem profundidade, não tem raiz. E quando o sol nasce, ela seca. É assim o reino de Deus em nossa vida, sem profundidade? Ou o reino de Deus é como a semente que cai entre espinhos, que ela brota e que nasce, mas que essa planta é sufocada pelos espinhos. E Jesus diz que são os cuidados da vida, as preocupações da vida, as muitas ocupações fazem com que o reino de Deus não seja frutífero. Então Jesus compara o reino de Deus à semente que cai entre espinhos. Mas ele disse também que o reino de Deus é comparado a uma semente que cai em terra fértil, e que aquela semente brota e produz, e uma produz 100, a outra 60 e a outra 30. De que modo que a palavra de Deus está produzindo? Porque quando os discípulos perguntam, Jesus diz: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra. O que os irmãos têm feito com a palavra que têm recebido a cada domingo, a cada culto, a cada reunião que os irmãos comparecem?
Qual é o resultado do reino na vida de cada um de nós? É isso que temos que refletir. Depois nós vamos ver, em Mateus 13, 24, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Vocês veem que uma coisa é a parábola do semeador, que o homem semeia em 4 solos diferentes: beira do caminho, pedregal, espinho e terra fértil. Esse aqui não. Esse aqui é um homem que ele faz uma plantação e ele vai dormir. E de noite vem o inimigo e planta joio. Ele tinha plantado trigo. O inimigo veio durante a noite e plantou joio. E aí nasceram os dois, até parecidos um com o outro, enquanto pequenos. Então Jesus disse que o reino de Deus também pode ser comparado assim. Tá? E aí, que tipo de planta este reino, essa palavra está produzindo no nosso coração? É trigo ou joio? Muito interessante isso. O que nós estamos fazendo? E é interessante que o inimigo plantou joio enquanto os responsáveis pela obra estavam dormindo. A Bíblia diz lá. Também vamos ver 13:45, que o reino dos céus é semelhante ao negociante que busca boas pérolas. E o que a história continua? Diz que quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele volta, vende tudo quanto tem e vai lá e compra aquele campo ou aquela pérola, porque tem a do tesouro e da pérola. Ele vai lá e compra aquilo. O que Jesus está dizendo? Que o nosso investimento no reino de Deus tem que ser maior do que qualquer outro investimento nosso. Que a nossa maior preocupação, nosso maior investimento deve ser no reino. E aí a pergunta: o que temos investido no reino? Aí nós vamos ter que o reino do céu é semelhante a uma rede lançada no mar. E que apanha toda a qualidade de peixes. Está dizendo, olha, enquanto a gente está pregando, na igreja cabe tudo. Você pode vir, você pode ser membro da igreja. Agora, não se iluda. Não é por você ser membro da igreja, ter sido apanhado na rede, que você está garantido, não. Porque diz que depois ele vai escolher. Os bons e os maus vão ser lançados fora. Então, o reino de Deus é a mesma coisa. Não é o fato de estar na igreja que a salvação está garantida. Mas o tipo de vida, de atitude, de relacionamento com Deus. Depois os irmãos podem ler esses textos com mais tempo, tá? Que eu estou só fazendo uma pontuação do que é e do que não é o reino de Deus. Tá? Nós vamos ter Mateus 21, que diz que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E a história vocês sabem. Ele sai nas primeiras horas da manhã, e aí encontra um grupo que está ali, querendo trabalhar, ele contrata, e fala, eu vou te pagar 1 denário, vou te pagar o valor de um dia de trabalho. Ok. Aí depois ele sai 10 horas e encontra outro grupo e fala, pode ir. E assim, até chegar às 5 horas da tarde, ele está andando na praça e encontra mais um lá que não foi contratado. Ele fala, por que você está ocioso? Ele diz, ninguém me contratou. Ele fala, então vai agora eu te pago. E aquele foi e trabalhou só 1 hora. Aí quando foi na hora de acertar as contas, o pai de família chama o que chegou por último, trabalhou só 1 hora e paga 1 denário, o mesmo valor de um dia de trabalho. Aí os outros começam a reclamar. Diz, pois é, a gente trabalhou o dia todo, está aqui, esse cara aí trabalhou só 1 hora e vai recebendo a mesma coisa. E aí Jesus diz que o pai de família disse, olha, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu quero ser bom com ele e você está com ciúme por causa disso. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não julgar Deus pelas ações dele. A gente tem que servir com o coração alegre, e quando chegar lá no céu e você vir que um que chegou de última hora está recebendo igual você,
você sabe que não vai poder reclamar. Faça a sua parte, cumpra a sua parte. Depois nós vamos ter a parábola das virgens, não é? Que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas se prepararam, 5 não se prepararam, só 5 foram. A mesma história, não é por estar na igreja, não é por estar aguardando a volta de Jesus que está garantido. É preciso estar preparado, estar com a candeia acesa, né? Estar com combustível espiritual, porque as outras virgens tinham candeia, mas estavam secas. Vidas secas na vida espiritual. O outro texto, que é Mateus 22, 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Vocês conhecem a história. E aí ele mandou chamar os convidados. Um falou, olha, sabe, não vai dar, porque eu comprei uma casa de praia. Vamos contextualizar aqui? Comprei uma casa de praia e sabe como é que é, né? Chegaram minhas férias, eu tenho que aproveitar, né? Aí o outro falou assim, olha, não vai dar porque eu comprei um carro novo, junta de bois, né? Comprei um carro novo e, né, carro novo tem que testar, né? Fazer um test drive, né? Deveria ter feito lá, quando comprou. Tem que fazer um test drive, não vai dar, porque eu tenho que testar meu carro. E aí o outro disse, olha, não vai dar porque eu me casei. Como assim? Marcou o casamento para o dia do casamento do filho do rei? Foi convidado com tanta antecedência, você está arrumando uma desculpinha? Porque tem gente que gosta de ter uma desculpa, né? Se imaginar que vai acontecer alguma coisa, então ela diz, olha, não vai dar, né? Porque eu acho que vou ter isso. Tem gente que diz assim, eu acho que eu vou ficar doente. Então, cuidado com as desculpas que na história desse homem, desse rei que deu a festa, as desculpas não foram aceitas e aquelas pessoas perderam a oportunidade. Bom, aí eu digo o seguinte, devemos pregar que o reino de Deus chegou. Aí já mudou agora que não é mais a definição de reino, mas o que a gente deve falar a respeito do reino? E dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Quer dizer, o reino está aí, depende de você, você vai querer ou não. É muito difícil a entrada de um rico no reino de Deus. Então, você que está querendo ficar rico, cuidado, hein? Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E aí depois o verso seguinte, que vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pessoas que estão tão obcecadas por posses, por riqueza, por ganhar dinheiro, vão deixando a vida espiritual de lado, essas pessoas tendem a realmente não serem pessoas salvas, porque se elas fossem salvas, elas realmente dariam prioridade ao reino. Muito interessante, irmãos, que Jesus iniciou o ministério dele pregando sobre o reino de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Vemos também que para receber, aliás, a mensagem era, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Para receber o reino de Deus, é preciso ser como criança. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não pode entrar nele. E depois nós vamos ter Lucas 18:16, né? Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. As crianças estão com sua salvação garantida. Não sabemos até que idade isso pode ser determinado. Mas o certo é que as crianças estão protegidas pelo sangue de Jesus, garantida na sua salvação. Há um momento em que elas têm que aceitar Jesus, senão elas estarão perdidas.
A gente não pode determinar, porque a maturidade de cada criança diferencia de uma criança para outra. Mas a gente acredita que esta seja a verdade. Agora, Jesus fala aqui sobre a simplicidade de uma criança. O modo como uma criança acredita. É nesse sentido que ele está falando, se tornar como criança. Se tornar sem a maldade de uma criança e com a fé que uma criança tem. Ok? Nesse sentido aí. Aí nós temos que o reino de Deus está acima de preocupação com os mortos. Aquele jovem que falou, deixa eu sepultar meu pai. E Jesus diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Qual é o sentido aí? Não invente desculpa, é isso aí. Não invente desculpa. Não invente. O reino de Deus foi tirado de Israel e dado aos gentios, temporariamente. Mateus 21, 43 diz, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Meu irmão, se você não está produzindo fruto no reino, sua vida tem sido uma vida estéril espiritualmente, você precisa refletir. Porque Israel, pelo fato de não ter dado fruto, não ter recebido Jesus, não ter se comprometido, Israel perdeu o reino, Israel ficou sem nação, sem ser nação, desde o ano 70 até 1948. E Israel ainda não consegue entender o reino de Deus. Haverá um dia em que Israel se converterá. A Bíblia diz que todo Israel será salvo. E aí sim o reino virá definitivamente através de Israel. Por isso que eu digo aí, temporariamente. Os acontecimentos do fim que nós estamos vivendo agora anunciam a iminência, a brevidade do reino de Deus. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. A Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. E aí entra buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem entra no reino de Deus passa por muitas tribulações. Eu coloquei a palavra muitas ali em maiúsculo, exatamente para chamar a atenção. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não existe envolvimento com o reino sem tribulação, meu irmão. Se você está passando tribulação, isso pode ser muito provável que você está no reino. Quem está no reino diz que passa muitas tribulações. E aí quem olha para trás não é... olha para trás é reprovado, não é aprovado. É reprovado no reino de Deus. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para onde você está olhando? Somos enviados a pregar o reino de Deus e enviou-os a pregar o reino de Deus. Quando Jesus voltar, virão pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, para participar do reino, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, a sentar-se a uma mesa no reino de Deus. As últimas ações de Paulo foi pregando o reino de Deus, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O livro de Atos termina assim, com este versículo. Muito bem, agora uma pergunta. Que lugar o reino de Deus ocupa na sua vida? Considerando tudo isso que vimos e que Jesus disse que devemos buscar primeiro o reino de Deus, devemos nos lembrar de que Jesus disse que o reino de Deus deve ter prioridade sobre as nossas vidas.
E eu quero repassar aqui, que alguns irmãos já viram essa demonstração que eu vou fazer agora, mas como graças a Deus a nossa igreja sempre chegam novas pessoas, eu quero mostrar algo que eu já fiz mais de uma vez aqui na igreja, que vamos supor que o reino de Deus seja igual ao número 1. E vamos supor que as demais coisas sejam igual ao número 0. Vejam só, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ok, então nós temos, reino de Deus é igual a 1, demais coisas igual a 0. Ok? Muito bem. Ali nós temos as demais coisas. Quanto que vale ali? Nada. Vale 0. Uma vida em que a gente busca só as demais coisas e o reino de Deus não está em nenhum lugar. Cadê o número 1? Não está. Número 0 sem outro numeral não tem valor. Demais coisas, tudo vale 0. E quais seriam essas demais coisas? Por exemplo, segurança, que a gente precisa, não é importante? É. Saúde não é importante? É. Futuro não é importante? Sim. Investimentos? Sim. Viagens? Viajar é muito bom. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar. Excelente. Mas cadê o reino? Então, cada uma dessas atividades, dessas demais coisas, cada uma vai valendo 0. Compras, bens, investimentos, né, que já vimos ali. Alimento, todos nós precisamos comer, mas quando a gente come sem o reino não vale nada, porque alimenta só o corpo e a alma morre, o espírito morre. Lazer, importante, se não tem o reino não vale nada. Amigos, sim, precisamos ter amigos, mas se não tiver o reino não vale nada. Educação, estudar, fazer prova, preparar, concurso, etc. É importante, mas se o reino não está tendo lugar, não vale nada. Trabalho, olha, temos que trabalhar, precisamos trabalhar, não vale nada. E família sem o reino também não vale nada. Mas aí vamos ver, mudando. Quando o reino está em último lugar, aquilo que valia somente 0, tudo era 0. Mas se o reino está em último lugar, ele vai estar em último lugar e só vai valer 1. Mas vamos mudar a ordem aqui. Vamos colocar o reino agora em penúltimo lugar. Aquilo que valia 0. Aquilo que valia 0. Cadê? Aquilo que valia 0, agora passou a valer 1. Quando o reino de Deus começa a ocupar algum lugar na nossa vida, aí aquilo que nós passamos o reino na frente passa a ter valor. Os demais do lado esquerdo é tudo 0. É o famoso 0 à esquerda. 0 à esquerda vale 0. Então aí você tem, segurança. Você colocou o reino de Deus já ali num pontinho, segurança passou a ter um valor. Aí você colocou o reino de Deus um pouquinho mais para frente, aí já passou, ao invés de valer 10, passou a valer 100. Saúde, que não valia nada, olha, está valendo 100 agora. E futuro, que não valia nada, passa a valer 1000. Por quê? O reino de Deus está mudando de posição, vai tomando lugar dessas coisas. Investimentos, passa a valer 10.000. Aí você tem agora viagens, opa, eu gosto de viajar, bênção. Aí passa a valer 100.000. E então você tem compras, né? Passa a valer 1 milhão. Aí você tem alimento. Alimento que valia 0, passa a valer 10 milhões. Aí você tem agora lazer, que valia 0, passa a valer 100 milhões. Amigos, que valiam 0, passam a valer 1 bilhão. Aí, educação,
que você investia tanto, mas que valia zero, educação valia zero. Mas quando você coloca o reino de Deus em lugar de educação, dá prioridade à educação, passa a valer 10 bilhões. Aí você coloca o trabalho, o reino de Deus como prioridade, aquilo que valia zero passa a valer 100 bilhões. E aí, depois, nós vamos ter aí 1 trilhão, é isso mesmo? É trilhão mesmo? Vocês que entendem? Então, aquilo que valia zero, família que é tão importante, mas como o reino de Deus não estava tendo o lugar que ele merece, família estava valendo zero para o reino. Mas quando a gente muda e coloca o reino, tudo é importante. Até mesmo porque a Bíblia diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é que a gente tenha que deixar essas demais coisas, que todas elas têm o seu valor, a sua importância. A questão é onde que o reino está entrando. E se a gente sacrifica o reino por causa de qualquer uma dessas situações, vai acontecer isso aí. O reino vai ficar em último lugar mesmo. E tudo para a esquerda vai valer zero. Aí cabe a cada um de nós o que quer fazer do reino. Por isso que Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Gostaria de desafiar os irmãos a realmente, como se diz aí, rever os seus valores. Qual é o valor do reino na sua vida? Se ele não está sendo sacrificado. Pode estar certo que esta é uma ordem divina. Se o reino não estiver em primeiro lugar, se alguma coisa estiver ocupando o lugar do reino, aquilo vai valer zero. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, buscar o reino de Deus é buscar o próprio Deus, como já vimos, porque Ele é o Senhor, é Ele que reina. E aí, que lugar o reino de Deus ocupa na sua vida? É muito pessoal, cada um vai refletir, vai pensar sobre isso e pedir que Deus o ajude a colocar isso que Jesus diz, que Ele promete, que se colocarmos o reino em primeiro lugar, podemos estar certos que as demais coisas nos serão acrescentadas. É promessa, está escrito, é um documento. Tanto que a Bíblia é chamada de Antigo Testamento e Novo Testamento. É um testamento dado por Deus. Uma vez, Deus perguntou para Jeremias, Jeremias, o que é que você está vendo? Ele falou, estou vendo uma vara de amendoeiras. Aí Deus disse, olha Jeremias, parabéns, você viu bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Deus cumpre a palavra dele. Agora o que acontece é que a gente às vezes quer as promessas de Deus, quer as bênçãos de Deus, mas a gente deixa o reino em outra posição. A gente coloca o que era do reino, coloca outra prioridade. E não dá a prioridade que o reino tem. E a Bíblia é muito clara, irmãos. Deus diz assim, não darei a minha glória a outrem. Não darei a minha glória a outrem. Deus não dá a glória dele a outrem. Se nós seguíssemos, irmãos, a palavra de Deus, nós seríamos muito mais felizes, muito mais abençoados. Porque é isso que Ele quer para nós, nos abençoar. Mas a gente não pode pular etapa, não pode saltar degrau. Tem que seguir os degraus certos. Que Ele nos ajude a colocar o reino em primeiro lugar.